Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 1º de novembro, o mês só começando. Hoje, terça-feira, muito obrigado pela sua companhia bem cedinho aqui no Manhã no Ar com a gente. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Multas de trânsito mais caras a partir de hoje. Em alguns casos, o aumento é de mais de 60%, viu? Essa é mais uma tentativa aí de diminuir as infrações e as mortes nas ruas e estradas do país. O Brasil é campeão mundial em mortes no trânsito, na faixa etária de 18 a 30 anos. Os acidentes no país matam mais do que as guerras pelo planeta. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o diretor-presidente do Detran. Rodoviários paralisam serviços em 2 empresas de ônibus. Pelo menos 50 linhas que atendem as zonas oeste e centro-oeste da cidade devem ser afetadas. O comércio espera contratar mais de 2.000 pessoas nesse fim de ano, viu? Você vai saber que vagas são essas, como elas estão sendo abertas e como você pode se candidatar a um desses postos. No quadro Lição de Casa, games desenvolvidos por estudantes do Amazonas que ensinam a importância da coleta seletiva e até da doação de sangue. Os alunos foram desafiados a encontrar soluções para problemas cotidianos e criaram 4 jogos que, além de divertir, ensinam lições importantes. Nossos repórteres vão até uma comunidade em Barreirinha para mostrar que os índios Saterê e Maué resolveram resgatar a tradição do ritual da tucandeira naquela localidade. E o craque do Campeonato Amazonense de Futebol conta a trajetória dele no esporte e revela que já recebeu propostas até do exterior. Eu tô sonhando, né? Em jogar uma Liga dos Campeões, quem sabe uma Europa League. E eu tô em busca disso. E eu tenho trabalhado para que eu possa atingir esse objetivo. É isso aí, tem que sonhar alto, tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. A gente começa o Manhã no Ar dessa terça-feira com a informação que o Sindicato dos Rodoviários paralisou mais 2 empresas de ônibus, a Via Verde e a Aviação São Pedro, que ficam na zona oeste da cidade. Sobre esse assunto, eu falo agora ao vivo com o Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. Qual a situação que você encontrou quando chegou aí? Há mesmo uma paralisação? Quais as reivindicações aí da categoria, Márcio Azevedo? Oi, Dani, muito bom dia para você. Olha, na verdade, aqui a gente descobriu que não foram apenas 2 empresas, tá? Foram 4 empresas do transporte coletivo que paralisaram na manhã de hoje, além da Expresso São Pedro e da Via Verde, também paralisou as atividades a Açaí e a Expresso Coroado. Porém, a Expresso Coroado, a Açaí e a Via Verde já voltaram à normalidade. Só está paralisado aqui na São Pedro, os funcionários continuam por aqui. Cerca de 250 mil usuários afetados, porque essas empresas que já voltaram à atividade ficaram paralisadas entre 4 e cerca de 5h15, 5h30 da manhã. Agora aqui essa empresa ela atende aproximadamente 50 mil usuários da cidade de Manaus. O presidente do Sindicato Rodoviário está aqui comigo e vai explicar o porquê dessa paralisação. Givanci, bom dia. O que motivou hoje vocês a paralisarem 4 empresas e as 3 voltaram a funcionar e só essa está parada ainda? Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, isso foi uma decisão dos trabalhadores que resolveram cruzar os braços devido ao não pagamento de FGTS, devido ao não pagamento de feriados trabalhados e principalmente o dia da eleição, que 90% estavam de folga, foram convocados, trabalharam e a empresa agora quer dar caótico nos trabalhadores. Por esse motivo, os trabalhadores resolveram cruzar os braços até que seja um acordo. A gente conversou com alguns trabalhadores, eles disseram que eles estão querendo pagar em folga, é isso? Não é justo, né? Até porque a nossa convenção coletiva não prevê compensação de hora extra, muito menos de feriado. Então, quem trabalhou na sua folga ou trabalhou feriado tem que receber 100% conforme o nosso acordo coletivo. Bom, as outras 3 empresas, vocês chegaram a um acordo? Na Via Verde, na Expresso Coroado, na Açaí, chegamos a um acordo de pagar os feriados e o dia da eleição a 100%. Está faltando tão somente a São Pedro sinalizar e fazer esse compromisso com o trabalhador para suspender o movimento. Bom, amanhã já tem um novo feriado, né? Então, isso preocupou vocês também? Preocupou, porque já tem uns 5 feriados, já tem 5 dentro. Com mais 2 dias de eleição trabalhada, são 7 feriados trabalhados e até agora nós recebemos R$1 e amanhã tem outro feriado. Quem vai pagar isso pra gente? Então isso é um sinal de advertência, é um sinal de alerta para que as autoridades tomem providências para que isso não venha acontecer de novo. Bom, vocês têm levado essa situação ao Ministério Público do Trabalho, aos órgãos que têm que fiscalizar a questão trabalhista?
Olha, o Ministério Público do Trabalho a gente denuncia, né? O problema é a demanda do MPT, que é muito grande, e não chamou o sindicato para negociar ainda, mas a gente não pode estar esperando só pelo MPT, ninguém pode estar esperando só pelo Ministério do Trabalho. A gente tem que correr atrás e lutar para defender o nosso direito, até porque foi nós que trabalhamos, não foi ninguém do MPT. Bom, agora você falou que é um indicativo de alerta. Qual foi o prazo que vocês deram para que essas empresas de fato cumpram essa palavra em fazer o pagamento e, caso não façam, qual é o próximo passo? 72 horas para começar a pagar o que elas devem. Se porventura não chegar a um acordo nesse sentido, pode ter uma greve maior ainda na cidade de Manaus. Gilmance, obrigado pelas informações. Olha, eles devem sair daqui, vão se reunir, vão ter uma reunião com outros sindicalistas para ver de fato os próximos rumos. Aqui, os usuários que dependem da Transporte São Pedro, que atende 20 linhas na cidade de Manaus, opera com 128 ônibus, continuam aqui na garagem. A Polícia Militar está aqui apenas para dar o apoio, para controlar a ordem. Não foi preciso nenhum tipo de intervenção. É uma paralisação pacífica, mas quem depende das linhas de Transporte São Pedro, aí busque outra alternativa, porque ainda não há uma previsão para que os ônibus saiam. Como disse o presidente dos sindicatos rodoviários, foi feito já um acordo, pelo menos verbal, com os donos das empresas Açaí, Expresso Coroado e Via Verde, o que possibilitou que eles já fossem para as ruas para pegar os passageiros, mas aqui na Aviação São Pedro o impasse continua e os ônibus aqui vão continuar na garagem. Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. Essa paralisação atinge moradores de que área da cidade? Quais são os bairros, você sabe? Dani, a Aviação São Pedro atende principalmente áreas da Zona Oeste e também, com sentido daqui, levam para a área central da cidade. Basicamente, ela atende essa área porque ela é uma das empresas que tem uma quantidade até pequena de linhas, são 20 linhas operando, são 128 ônibus apenas, então não afeta tanto. Porém, são moradores que alguns que dependem daqui, alguns moradores da Redenção, por exemplo, só dependem de ônibus da Aviação São Pedro, não tem outra alternativa. E aí essas pessoas estão nas paradas e aí vão ter que buscar outra alternativa, ou ir de táxi, ou mototáxi, ou mesmo caminhar até um local onde passe linha de outras empresas que estão operando na manhã de hoje. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com você, saber se houve alguma modificação, se os ônibus aí da Aviação São Pedro já estarão na rua ou não. Daqui a pouco a gente volta então a te chamar. Até mais. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado ontem em uma rua no bairro Cidade de Deus, na zona leste da cidade. Carol Queiroz tem as informações pra gente. Nós estamos na rua Uirapuru, que fica aqui no bairro Valparaíso. Esse é um trecho que é praticamente o fim já dessa rua. A gente vê aqui, ó, uma estrada de barro, né? Por aqui, só algumas oficinas de carros. E uma rua que, olha só, sem iluminação. A gente vê muito pouco ou quase nada de iluminação por aqui. E à noite aqui é um perigo, não tem luz. Tiraram as lâmpadas que tinha todinha, porque tinha luz de primeiro. Aí tiraram e não botaram mais. Agora a taxa vem, né? A gente paga aí. O medo da gente sair aqui e dar de cara com os bandidos, que é cheio por todo canto. Você, quando vai passando, é carro encostado aqui, um do lado do outro, pessoal dentro, né? Na escuridão. Aí é assim, meu filho, é um perigo aqui para nós. A gente já fizemos baixo-assinado, de todo jeito, mas não vem luz para cá. E aí foi mais ou menos neste local, nessa esquina, que o corpo de um homem foi encontrado. Segundo testemunhas aqui do local, é que ontem, por volta de 9h da noite, um carro chegou aqui até o local e ia se dirigindo até o final da rua. Ao perceber que algumas pessoas ainda estavam nas oficinas e trabalhando por aqui, o carro deu a volta. E foi quando esse veículo teria parado aqui na esquina. Dentro do carro, no porta-malas, um homem que estava com as mãos amarradas teria descido do veículo e sido executado aqui. O nome da vítima ainda não foi identificado. Familiares e amigos de Milton de Magalhães Cordeiro, vice-presidente de jornalismo da Rede Amazônica, prestaram ontem homenagens ao jornalista que morreu no domingo depois de complicações respiratórias. O corpo do jornalista Milton Cordeiro foi velado na funerária Almir Neves, no centro da cidade. Nas últimas 2 semanas, ele esteve internado na UTI de um hospital particular para tratar de problemas respiratórios. Mas na noite desse domingo, ele morreu aos 84 anos. Exemplo todo sentido, tanto no campo profissional, no campo moral também, reputação ilibada. Cabe a nós honrarmos, né, a memória do que
meu avô, patriarca de nossa família, representou aqui na sociedade de Manaus e também para nossas vidas. Parentes e amigos foram prestar as últimas homenagens. Entre eles, a presidente da Rede Calderaro de Comunicação, Cristina Calderaro, e o vice-presidente da Rede Calderaro de Comunicação, Dicica Calderaro. Jornalistas que conviveram com o Dr. Milton, como era mais conhecido, lembraram da forma séria e comprometida com que ele tratava a atividade jornalística. Fica a lição do grande mestre Milton Cordeiro. Assim como eu, acho que muitos jornalistas que passaram por esse aprendizado vão ficar na memória com a imagem de um jornalista sério, preocupado com a notícia, e é essa lição que fica para os jornalistas que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Quem pôde conviver com ele mais intimamente é categórico em dizer que, apesar da imagem durona, o jornalista tinha um grande coração, como lembrou Humberto Amorim, que trabalhou com ele durante 28 anos. O Dr. Milton, ele passava para todos que trabalhavam com ele uma imagem de um homem austero, um homem duro, mas existe uma unanimidade a respeito disso naqueles que conviveram com ele. No fundo, ele não passava de um grande amoroso. Era um homem que tinha um coração do tamanho de um bonde. Milton de Magalhães Cordeiro nasceu no município de Itacoatiara. Na década de 1970, fundou uma empresa de comunicação com mais 2 amigos. Ele atuou no jornalismo amazonense por mais de 5 décadas. Era apaixonado pela profissão e sempre prezava pela ética e pela verdade. Por uma decisão da família, o corpo do jornalista Milton Cordeiro segue para Belém, onde será cremado. Após isso, as cinzas retornam para a capital amazonense. Fica a lição de um grande homem, de um grande jornalista que formou tantas gerações, inclusive a minha e as nossas condolências, nossos sentimentos à família do Dr. Milton. Defesa Civil registra queda de barranco durante chuva nessa segunda-feira. A gente tem algumas imagens para mostrar para você. Olha, foi no bairro da Redenção, na zona oeste da cidade. Ninguém ficou ferido, viu? O imóvel foi interditado pela Defesa Civil por apresentar risco de desabamento. Os moradores foram obrigados a sair de casa e estão nas casas de parentes até o pagamento do aluguel social, até ele ser liberado. O aluguel, esse benefício, tem prazo de duração de até 8 meses. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas realmente a gente viu pelas imagens que houve risco aí para aquela casa. O Tribunal de Justiça do Amazonas se prepara para a Semana Nacional de Conciliação, que vai acontecer entre 21 e 25 de novembro. A programação aqui no nosso estado começa mais cedo, 2 semanas antes da previsão aí nacional, do cronograma nacional. A previsão é que cerca de 7.000 audiências sejam pautadas até o fim do mês. Quem tem mais informações sobre esse procedimento para a gente é o Emanuel Cardoso. A Semana da Conciliação é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e realizado aqui no Amazonas pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas. Podem participar da semana as pessoas que tiverem processo na Justiça, qualquer tipo de processo que possa ser resolvido por meio da conciliação. E eu vou conversar com o juiz Luiz Cláudio Chaves, que é juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas. Doutor, qualquer pessoa que tenha um processo e que queira participar de uma das audiências, ele faz o quê? E qual é o prazo que as pessoas ainda têm para participar? Olha, é preciso ressaltar que o Instituto da Conciliação é a maneira mais rápida e eficiente de pôr fim ao litígio, de pôr fim ao processo. Nós recomendamos ao cidadão que não fique esperando. Se você tiver um processo na Justiça, vá logo ao encontro lá da vara, onde está o seu processo, e peça para que o seu processo seja incluído na pauta. Isso pode ser feito até o dia 11 de novembro, que é para poder ter tempo hábil para intimar as partes e advogados para comparecerem nas audiências. Falando em relação a essa agilidade para a resolução dos processos, qual é a diferença entre resolver algo por meio da conciliação dentro da semana em relação ao tempo que leva num processo normal? Ninguém é obrigado a conciliar, mas também é verdade que a conciliação pode pôr fim a um processo que poderia demorar 20 meses, chegar até mesmo a demorar anos, ser resolvido em 20, 30 minutos numa sessão de conciliação. Nós não queremos mais que as pessoas envelheçam esperando a solução para os seus problemas.
O artesanato do Amazonas é, sem dúvida, um dos mais ricos, diversificados ali do mundo. Quem trabalha com essa atividade está sempre buscando uma fonte de renda extra, normalmente fora do mercado de trabalho formal. Essa busca acaba incentivando aí o aumento na geração de renda, viu? Por isso é muito importante a gente procurar qualificação profissional, ter um produto de cada vez mais qualidade aí para agradar os turistas e também o público interno da cidade. Olha só a reportagem. Nacionais mostram que 90% do mercado de artesanato e de trabalhos manuais é desenvolvido pelas mulheres. A amazonense Sandra Duarte está há 12 anos nessa atividade. De materiais reciclados, ela cria objetos que ajudaram a sustentar a família. Deus, ele dá muita força para a gente acordar de manhã como hoje, que estava chovendo, e a gente dizer, vamos levantar, vamos para trabalhar, vamos para a luta, que não é só eu. Tem muitas outras meninas que dependem de mim, da força que eu tenho. Mas sobreviver nesse mercado não é nada fácil. Há dias em que a aposentada Célia Pio sai de casa e não consegue vender nada. Mesmo assim, vale a pena se dedicar à atividade. Eu já me aposentei, aí no tempinho que me sobra em casa eu faço essas coisas. Aí no fim de semana vende. O que entra? O que entra é lucro, evidente. Mas o mercado está aberto e em franca expansão para quem procura se qualificar. Um exemplo disso é o trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo com comunidades indígenas do Amazonas. Há 3 anos, eles conseguiram transformar peças simples em obras de requinte e exclusividade. O artesão, ele tem que trabalhar como qualquer outro empresário. Ele precisa estudar sempre, ele precisa estar sempre antenado nas mudanças de mercado. Ele precisa saber o que o mercado necessita, pede para que ele produza, e não ao contrário. Só em uma feira internacional realizada recentemente, esse tipo de artesanato vendeu mais de R$140 mil em produtos comercializados. Agora eles vão ganhar um lugar de destaque em um shopping de Manaus. Onde nós deveremos levar artesanato de qualidade, com design agregado, para que os próprios amazonenses conheçam as belezas que são realizadas aqui no nosso estado do Amazonas. Em época de mídias digitais, quem diria que os discos de vinil, os famosos bolachões, ganhariam espaço entre os mais novos, hein? A venda dos LPs vem crescendo em todo o país e aqui em Manaus segue essa mesma tendência. Por isso está cada vez mais comum encontrar bancas, feiras, vendendo esse tipo de produto. Você sabia disso? A gente mostra agora para você. Para quem achava que o acervo histórico da música ia sumir completamente do mercado, olha aí, em 2016, os vinis estão em alta, super na moda, depois de 20 anos fora do mercado, dominado pelos CDs. Uma paixão que resiste desde a década de 40 e para muitos é o melhor formato de áudio registrado pelas gravadoras até os dias atuais. Além de mais leves, eles são melhores pela reprodução de maior número de músicas e também pela excelência na qualidade sonora. O disco tem entre os atrativos as artes nas capas. Para quem não gosta, eu digo para dar uma olhada, para conhecer melhor, porque é muito bom. Essas músicas aqui são muito bacanas. Tem mais valor a capa, assim, ter um produto assim, eu acho que é bem melhor do que o CD também, e hoje em dia o MP3, essas coisas assim. E tem mais. Aqui, nostalgia não tem preço. Tem uma coleção vasta. E eu estou procurando, garimpando aqui algumas raridades. Olha, eu prefiro o CD, porque inclusive é mais fácil de manipular. Mas não tira O vinil é mais por prazer. Exatamente, pela nostalgia e tudo mais. O mercado de vinil tem aumentado muito nos últimos anos. Só para a gente ter uma ideia, em 2014 foram 102 mil exemplares fabricados na cidade do Rio de Janeiro. Em 2015 esse número aumentou um pouco, chegou a 123 mil discos fabricados. Para esse ano, a expectativa é que esse número aumente em pelo menos 20%, o que chegaria a 150 mil discos de vinil fabricados no Brasil. Nostalgia é a palavra que os antigos falam ao tentar definir o vinil, já que um chiado ou uma música dos bolachões remetem aos momentos, lugares, risos e histórias que ainda hoje permanecem eternizadas na mente graças a um chiado que insiste em marcar a vida dos amantes do long play.
Bacana, né? Quem diria? E o destaque do Jornal A Crítica de hoje é: celular na mão rende multa gravíssima. Nova medida nas leis de trânsito resultará no pagamento de multa e perda de 7 pontos na carteira para quem for pego aí segurando o aparelho telefônico. Você pode conferir essa e outras reportagens completas no seu celular ou no seu tablet, sabia? É rápido e prático, viu? É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e também para o iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis nas suas mãos. A gente acabou de ver aí que a partir de hoje as multas de trânsito vão ficar mais caras, né? A manchete do Jornal A Crítica. O reajuste foi em média de 60%. Quem for pego dirigindo sob efeito de álcool, por exemplo, vai pagar quase R$3.000. Claro que as leis têm que ficar mais duras mesmo para tentar corrigir aí os motoristas que insistem em desrespeitar as leis de trânsito. O Brasil é campeão mundial em mortes no trânsito, na faixa etária de 18 a 30 anos. Os acidentes no país matam mais do que as guerras pelo planeta. São mais de 60 mil óbitos por ano. Por isso, o Código Brasileiro foi alterado mais uma vez na tentativa de reduzir essas estatísticas. A partir de 1º de novembro, as multas vão ficar mais pesadas. Os reajustes variam de 50% a 60%. As infrações gravíssimas, que antes custavam R$ 191, passam a custar R$ 293. As graves saltam de 127 para 195. As médias de 85 para 130 reais e as leves de 53 para 88. Quem for pego dirigindo alcoolizado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro, agora vai desembolsar quase R$3.000, além de ter a habilitação suspensa por 1 ano. O senhor acha que isso ajuda, inibe as pessoas de fato a cometerem menos irregularidades? Ajuda, né? Ajuda sim. Depois que começa a sair do bolso, o camarada tem que respeitar, né? Eu acho que não. É uma desculpa só para me arrancar mais dinheiro. Trabalho só para pagar imposto, para pagar multa, só para isso. Eu acredito que inibe sim, porque a pessoa só respeita quando dói no bolso, né? No Amazonas, os dados são preocupantes. Somente para se ter uma ideia, de janeiro a outubro, ou seja, nos 10 primeiros meses do ano, 5.000 pessoas foram multadas por embriaguez ao volante e 14.000 por dirigirem ao celular. São números bastante altos que a Natália mostra para a gente, como a gente acabou de ver na reportagem. A partir de hoje, as multas de trânsito sofrerão, então, esse reajuste em todos os níveis de penalidade, viu? A medida atende a uma modificação do Código Brasileiro de Trânsito que aconteceu em maio desse ano. E para falar mais sobre esse assunto, detalhar aí para a gente, para ninguém ter nenhum prejuízo e principalmente para não cometer a infração que pode ocasionar num acidente, até na morte de uma pessoa. Eu recebo então aqui no estúdio o Leonel Feitosa novamente, diretor do presidente do Departamento de Trânsito do Estado. Bom dia, Leonel. Que bom recebê-lo aqui de novo. Já estava com saudade também de tê-lo aqui. Verdade. Então, a Natália acabou de mostrar para a gente, também manchete do Jornal A Crítica, a partir de hoje já está valendo. Na verdade, essa modificação aconteceu em maio, esse tempo todo para entrar em vigor foi para ter campanha de educação? A lei mesmo, 6 meses para que ela entre em vigor, depois dela ser sancionada, publicada, e ela entra em vigor agora a partir do dia 1º, a partir de hoje, essa modificação da lei das multas. Mas, na realidade, o que todos nós do Detran do Brasil estamos batalhando há muito tempo não é só a majoração do valor das multas. Nós queremos a revisão das leis de trânsito brasileiras. As nossas leis de trânsito, elas são muito amenas, elas são muito brandas. Tudo é acidente e é um crime culposo. Um exemplo, uma pessoa que vai para um local, ingere bebida alcoólica, sai alcoolizado, dirige num carro e mata, isso não é acidente, isso é um homicídio. A pessoa deu causa para que aquilo viesse a acontecer. Uma via que é 60 km, a pessoa vai a 120, mata uma pessoa, isso não é acidente, isso é homicídio. Aquele caso recente que teve aquela senhora grávida que infelizmente foi assassinada em frente ao Estúdio 5 por um motorista que estava em alta velocidade e alcoolizado. Aquele outro caso que teve ali na Newton Lins, na Praça da Alimentação, que uma família ia lanchar e um motorista alcoolizado, sem habilitação e em excesso de velocidade, matou ali quase uma família toda. Aquele recentemente aqui no viaduto, em que um motorista sem habilitação assassinou um cidadão que ia prestar socorro a 2 pessoas. Então, o que nós queremos realmente
é que as leis de trânsito brasileiras, as penas sejam duras, sejam tratadas como homicídio. Para que sirvam de exemplo. Exemplo, porque o que gera na família das pessoas e na sociedade é aquela questão da impunidade. E a impunidade, porque aquele cidadão que matou aquela família lá na Praça Newton Lins está solto. Quem sabe está dirigindo ou não. O outro, a mesma coisa. Então, o que nós queremos realmente é que acidente, sim, é uma coisa, é homicídio culposo. Agora, nesses casos onde a pessoa dá causa para que aquilo aconteça, por exemplo, quando eu vou dirigir alcoolizado, eu sei que ali vai acabar uma tragédia. E mesmo assim, as pessoas insistem em dirigir alcoolizados. Você está dizendo a diferença da culpa para o dolo, né? Sim, quer dizer, a culpa, a sim. pessoa houve realmente aquele acidente, né? Ela é culpada dele, mas não houve dolo ou intenção. Não, a pessoa não teve intenção. E aí o que você e os outros diretores do Detran do Brasil e todo sugerem é que as leis digam que essas pessoas assumem o risco a partir do momento que bebem e que estão numa velocidade acima, assumem o risco, portanto, tem a intenção. Doloso, claro, tem a intenção para que aquilo aconteça, deu causa para que aquilo acontecesse. Então é isso que nós queremos, não só a majoração das multas, mas a revisão das leis de trânsito brasileiras. Elas são muito amenas. As pessoas matam no trânsito e ficam soltas. Agora, as leis, de certa maneira, mais rigorosas, com multas mais altas, de alguma maneira, enquanto não há essa mudança de cultura, inclusive do judiciário, você acredita que, de alguma maneira, amenize? Porque, assim, desde 1997, né, quando é o do Código Nacional de Trânsito, não havia um aumento tão circunstancial, né, tão grande aí das multas. Você acredita que pode, com esse aumento, haver uma melhoria? Olha, Dani, talvez, mas eu não tenho, assim, uma esperança muito grande. Por quê? Hoje, a multa de álcool já é uma multa alta. R$3.000, né? Hoje ela custa R$ 1.915. A partir de hoje, R$3.000. É um valor alto. E nesse período, nós já flagramos mais de 5.000 pessoas dirigindo alcoolizadas, apesar do valor da multa ser alto. Então, o que falta efetivamente é a consciência do motorista. Enquanto não houver essa consciência, infelizmente, nós estaremos aí todos os dias vendo acidentes, tragédias. Outro exemplo, 14.000 pessoas já foram multadas dirigindo ao celular. O celular é um perigo hoje, porque tira a atenção, está comprovado. E as pessoas, além de falarem ao celular, elas querem agora receber e passar mensagem dirigindo. Então, todo acidente que você vê, um abarroamento, ou um acidente, ou uma faixa de pedestre. Agora, você imagina vai um pedestre na faixa atravessando, vem uma pessoa ao celular, não vê, e mata aquele pedestre. Que acha, o pedestre, evidentemente, que está na faixa, está seguro, que entendeu? O motorista vai parar e às vezes não para porque não está prestando atenção. Não está prestando atenção. Então, a partir de agora vai ser uma multa gravíssima, do celular, R$ 293. Mas mesmo assim, é que eu falo a você, enquanto não houver a consciência do motorista, infelizmente, nós iremos ter esses fatos todos os dias. Porque todos os dias nós flagramos pessoas ao celular, todos os dias nós flagramos pessoas alcoolizadas. O horário onde mais nós flagramos menores dirigindo ao volante é de manhã, é nesse horário. Porque vão para o colégio, porque os pais permitem que pegue o carro e vá para o colégio. Pega o carro e vá para o colégio. Então, falta aí a ajuda da família, consciência do motorista. Eu não acredito que as multas sendo majoradas, elas irão diminuir. A pessoa, como se diz popularmente, vai sentir isso no bolso, mas teria que sentir isso na consciência. Porque você matar uma pessoa no trânsito pela sua irresponsabilidade, será que a sua consciência vai ficar tranquila para o resto da sua vida? Sobre essa questão dos pais, é muito isso também, né? Você permite que o filho dirija sem habilitação, porque acha que de manhã está tranquilo, às vezes dá aquela preguiça de acordar, acha que aquele menor de idade já tem condições e vai. Depois é muito difícil esse mesmo pai, essa mesma mãe dizer não corra meu filho, não beba e dirija, porque é uma questão de postura, é uma questão de conduta. O próprio adolescente diz assim, nessa situação que é confortável para o meu pai pode, nessa outra que é perigoso para mim diz que não. Verdade. Então essa mudança também ali prejudica a educação no trânsito desse jovem, concorda? Sim, claro, lógico, porque o jovem já começa errado. Já começa no trânsito errado. As pessoas acham que você ir para o trânsito dirigir é sentar num volante e sair dirigindo, não. Você tem que ter aulas práticas, você tem que ter noção de direção defensiva, você tem que ter noções de prática de como dirigir corretamente. É muito engraçado que chegam ao Detran muitas pessoas reclamando. Diretor, eu fui reprovado no meu exame de
de direção, eu já dirijo há 5 anos. Digo, você foi reprovado porque você dirige da maneira incorreta. Você não dirige corretamente. Porque dirigir não é só você ir no volante e dirigir um carro. Eu vou te dar um exemplo muito aqui da lei seca. Nós estávamos fazendo uma lei seca e pegamos 2 jovens, 2 moças muito jovens, 18, 19 anos, muito jovens mesmo, e elas estavam alcoolizadas. Eu disse, olha, você não tem condições de vocês levar esse carro. Chame alguém. Você estava lá na hora? Eu estava na hora. Eu chame alguém para levar o veículo para vocês vão ser multados e tudo mais. E, para minha surpresa, veio o pai. E quando a pessoa vem buscar o veículo, nós fazemos o teste do bafômetro. Ele também estava Ele alcoolizado? estava mais alcoolizado do que as filhas. Aí é muito difícil. Então, esse é o exemplo, entendeu? Que as pessoas têm. Então, infelizmente, enquanto não houver essa consciência que o veículo ele é uma arma, você pode matar ou você pode morrer se você não usar da maneira adequada. Então, na realidade, esse aumento das multas vai ajudar porque as pessoas vão começar, como popularmente chamamos, a sentir no bolso. A lei seca vai passar para 2.934, pode ser multiplicada por 10 vezes, se dependendo do teor alcoólico do motorista, e no caso de reincidência, ela é cobrada em dobro. Como também na questão do racha ou do pega, que também é outra coisa que os jovens não criaram consciência ainda. Jovens e pessoas até, inclusive adultos, pessoas de mais idade. Do perigo que é você crescem, praticar aquele racha sem condições, você pode matar, você pode morrer, sem condições alguma. Ela também passou a ser uma multa muito alta que, se cobrada do valor multiplicado, chegará a R$27 mil. A gente preparou, Leonel, inclusive uma arte, não é isso? Com os principais tipos de infrações que a gente tem hoje no trânsito. Eu queria mostrar, porque eu acredito e tenho esperança de que o aumento das multas, do valor das multas, possa causar algum impacto, né? Mas eu acho que já causa, de qualquer jeito, um benefício que a gente está discutindo esse tipo de assunto, né? Sim, então eu queria mostrar, a gente preparou, olha só. Dirigir sem a carteira de habilitação, isso é muito comum, né? Usar o celular enquanto dirige, a gente já falou aqui, o excesso de velocidade também, e uso de vaga preferencial, né? Que as pessoas continuam desrespeitando as vagas para portadores de deficiência, cadeirantes, idosos. Olha só, não usar cinto de segurança, ainda tem gente que faz isso hoje em dia, Leonel, já é tão automático, né? Muita gente. Chega, já coloca. Muita gente. Qual a intenção de alguém não usar o cinto de segurança? Avançar sinal vermelho, os apressadinhos de plantão, dirigir sem a CNH vencida. Né, vencida, e levar menor de 10 anos no banco da frente. Independente do tamanho, é pela idade? Pela idade, porque na realidade o bebê, ele obrigatoriamente tem que estar naquele bebê conforto. Certo. Depois dos 3, 4 anos, ele tem que ir para aquela cadeirinha, é tipo uma cadeirinha que fica alta. Onde um assento, né? É um assento. A minha filha, ela já está nessa fase. Está no assento e coloca ali o cinto de segurança. A partir dos 12 anos é que você pode andar... 12 anos então, é que você pode andar no banco da frente. Entendi. Né? Ou com o cinto de segurança. Agora, é importante que as pessoas usem o cinto de segurança também no banco de trás. Porque é muito comum nós nos depararmos nas nossas operações o pai dirigindo, a mãe e o bebê aqui com a mãe no banco da frente. No caso de um acidente, aquela criança ela é esmagada. Porque é a primeira que vai sentir aquele impacto. Mesmo e principalmente se tiver airbag, porque só o impacto do deslocamento do airbag esmaga a criança contra o peito da mãe. Sim, como é muito comum também, numa motocicleta, vai o pai dirigindo a motocicleta, no meio uma criança imprensada e atrás a mãe. Num acidente, aquela criança é a primeira vítima fatal. Até porque ela geralmente está sem capacete para poder permitir essa proximidade entre os corpos dos pais. Então, na realidade, o que a gente sempre pede e o que a gente sempre clama à população é consciência. O Brasil, infelizmente, ele é o campeão mundial em morte de acidente de trânsito dos jovens dos 18 aos 30 anos. O Brasil é campeão mundial. Então nós estamos perdendo a nossa juventude para a brutalidade do trânsito. E o que nós queremos não é isso, nós queremos um trânsito de paz. Morrem no Brasil, por ano, mais de 60 mil pessoas. É como se estivéssemos numa guerra. Mais de 60 mil pessoas morrem de acidente de trânsito. São números altíssimos, revoltantes para todos nós, imagino para vocês que trabalham diretamente com essas estatísticas. Para você ter ideia, todos os meses são feitas em torno de 400 a 500
cirurgias ortopédicas nos hospitais públicos do Estado, 90% delas de motociclistas. Sobre esse assunto eu queria falar contigo, a partir de agora também tem que ter carteira de habilitação para quem dirige motos de 50 cilindradas, é isso? Sim, é verdade. A partir disso tem que ter a permissão, não seria uma carteira, mas uma permissão, né, para você dirigir. Tem que fazer teste, igual tem que fazer fosse teste, tem que fazer outros. Serão menos horas-aula, não serão as 25 horas-aula, terão menos horas-aula, mas terá que fazer teste, terá que fazer prova, sim, para dirigir as motocicletas de 50 cilindradas. O que é correto? O que é correto? Qualquer veículo automotor, você tem aí a liberdade de acelerar e fazer muitas loucuras no trânsito, infelizmente. Então, o que nós queremos mesmo é que a legislação de trânsito brasileira ela seja revista. Como foram revistas a lei ambiental. A lei ambiental brasileira é exemplo para o mundo todo. Rigorosa, Rigorosa. né? E é isso que nós queremos também com a lei de trânsito, porque hoje, infelizmente, as mortes no trânsito viraram estatística. As pessoas passam, vem uma pessoa ali que morreu no acidente de trânsito, alguns ainda tiram fotografia para passar para os outros de uma maneira macabra, e aquilo virou estatística. A população não tem mais aquele poder de se indignar, de ver uma pessoa alcoolizada matando no trânsito, assassinando no trânsito. Então o que nós queremos é isso, que as leis de trânsito sejam rigorosas, como são as leis ambientais. Você bebeu, foi dirigir e matou, homicídio doloso, pena de 30 anos. Porque só assim as pessoas irão entender que a penalidade existe e não gera aquele fator da impunidade, primeiro para as famílias que perderam o seu ente querido e depois para a sociedade também. Leonel, já é difícil fazer esse tipo de fiscalização na cidade, porque a cidade é muito grande, as infrações estão por todos os lados, realmente precisa da conscientização do motorista. Quanto mais nas zonas rurais, a gente teve recentemente, nas últimas 2 semanas, 2 acidentes graves com mortes nos famosos ali ramais ou estradas do interior, né? Pelo menos nessa última ocasião, pessoas sendo levadas na carroceria como um transporte normal, coloquial. Há algo que possa ser feito? Porque a gente sabe a dificuldade também que tem de logística, de deslocamento no interior. Geralmente se pega esse tipo de carona, mas acontece tragédias que geralmente pegam os mais jovens, né? 4 crianças morrendo. Na realidade, nós temos ao longo da M010 e da 070 barreiras onde nós fazemos a nossa fiscalização. Não só aqui na ponte, mas ao longo, nas principais. Agora, existem muitos ramais que levam para sítios, balneários, outras coisas que nos dificulta essa fiscalização. E aí é que eu digo a você, um exemplo, aquela tragédia que aconteceu, onde 16 pessoas estavam na carroceria de uma picape. O que aconteceu? A picape estava com o pneu já muito danificado e com isso originou ali o capotamento e a morte de 4 pessoas. 4 crianças. 4 crianças e mais algumas que ficaram feridas. Então tudo isso é uma questão de conscientização. Né? Agora, nós estamos trabalhando, para você ter ideia, ano passado, nós demos palestra para mais de 180 mil pessoas, só aqui na cidade de Manaus, na questão da educação, nas escolas, nas fábricas, nas indústrias, no comércio. Tivemos agora a Semana do Trânsito, em setembro, que foi dedicada exclusivamente para os jovens, devido a esse grande número de jovens que são vítimas fatais de acidente de trânsito no Brasil. Mas o que falta realmente é a consciência. Se eu sei que eu estou alcoolizado, como é que eu vou dirigir? E ainda tem aquela máxima de pessoas que chegam comigo e dizem, olha, diretor, eu quando estou bêbado, eu dirijo melhor do que quando se eu estivesse bom. Quer dizer, absurdo, né? Essas coisas absurdas que eu fico olhando aquilo porque eu digo, meu Deus do céu, não é possível que a pessoa tenha essa consciência. Não é? Então, realmente, o que falta é consciência. Agora, se a legislação de trânsito brasileira for modificada, como nós queremos, as pessoas irão entender que se você se embriagar e matar no trânsito, é um homicídio doloso. Você vai para a cadeia, você vai receber júri popular, 30 anos de prisão. É como se você matasse com uma arma, porque o carro é uma arma também. É muito mais do que doer no bolso, é privar da liberdade, e aí sim pode ser que o motorista fique mais consciente. Isso, e é isso que nós queremos. Penas duras, penas severas, porque todos esses casos que ocorreram aí, de tragédias, pessoas que foram, eu digo que não foi acidente, foram assassinadas no trânsito, todos estão aí dirigindo. Existem parlamentares já discutindo isso? Existem projetos de lei para esse endurecimento das penalidades de quem mata no trânsito? Existe algum movimento já prático nesse sentido? Já existem 3 projetos de lei que estão tramitando na Câmara Federal. Na última reunião que tivemos dos DETRANs, os parlamentares estavam presentes.
nós pedimos agilidade nessas questões para que nós possamos aí realmente penalizar com rigor essas pessoas. Acidente é uma coisa, ele pode acontecer, o nome já diz, é acidente. Você não queria que aquilo acontecesse, mas aconteceu. Nesse caso, sim, foi um acidente. É um homicídio culposo. Mas quando você dá causa para que aquilo aconteça, quando eu estou embriagado, vou dirigir e mato, aquilo não é um acidente, aquilo é um assassinato. Com essa modificação que a partir de hoje, e por isso o Leonel está aqui conosco, as penas ficam mais duras para você que está chegando agora aqui no Manhã no Ar, a penalidade, né, vai ser bem mais dura para quem fizer alguma contravenção no trânsito. Existe alguma página no Detran que tenha essas multas, para quanto vai subir? Vocês estão informando a população de que maneira? O nosso site ele tem todo o valor das multas, de quanto é a média, vai passar para quanto, é a grave, para quanto vai passar, a gravíssima, a leve. Por exemplo, a gravíssima vai passar para quase R$300, que no caso agora vai ser dirigir ao celular. 7 pontos é uma na multa carteira. gravíssima, 7 pontos na carteira. Você estacionar em vaga reservada para deficiente ou para idoso também passou a ser uma multa gravíssima, com 7 pontos na carteira, R$293 o valor da multa. Mas o que eu digo a você, enquanto não houver a consciência, as pessoas adianta, não. né? Eu te digo com muita tristeza, esses altos índices, esses números, 5.000 pessoas já foram flagradas de janeiro até 10 de outubro dirigindo alcoolizadas. É um número muito alto, apesar da multa ser de 1915. Agora, uma outra vantagem que temos agora na modificação da lei é que esses crimes de suspensão da habilitação, como no caso da lei seca, no caso do racha, porque antes a pessoa era multada, tinha 30 dias para ser notificada, aí tinha defesa e outras coisas mais. Agora não. Você foi multado, juntamente com a multa já começa o processo de suspensão da sua habilitação, que pode ser agora até 18 meses, não mais só 12. Foi ampliada para 18 meses. Um ano e meio ali sem dirigir. Um ano e meio sem dirigir. Então é isso que nós queremos, que as penas sejam severas, para que as pessoas entendam que as leis de trânsito foram feitas para serem cumpridas. Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran Amazonas, muitíssimo obrigada. Obrigado, eu que agradeço. agradeço. Até a próxima e que as pessoas sejam mais conscientes. Isso, é que a gente pede sempre ao motorista, principalmente aos jovens, a consciência. A vida é bela, tem muita coisa para aproveitar e, infelizmente, nós vemos todos os dias aí jovens vítimas fatais da imprudência. Nós queremos um trânsito de paz. Se nós queremos um trânsito de paz, nós temos que começar a fazer a nossa parte, Dani. Muito obrigada, Leonel. Até a próxima. São 6 horas e 44 minutos. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com muito mais informações para você, inclusive do RC Cop, que já está sobrevoando aí a cidade de Manaus. Tem também o quadro Na Ponta do Lápis, onde a gente vai mostrar games que ajudam a explicar a importância da coleta seletiva, da doação de sangue. Gente, são assuntos mais variados possíveis, variados possível. E a gente volta daqui a pouco com essa e outras informações. Até já.